você pode mudar a imagem mental. Entendi. E é esse sentimento que a gente precisa. Por isso que é importante você saber quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Mas como criar um sentimento de aquilo que você não tem ainda já é seu? Como eu crio esse sentimento? Você deve criar um vínculo emocional com a possibilidade. Então, nós não estamos falando de desenvolver uma expectativa de que aquilo se torne real. Porque aí entra naquilo que você falou da sua mente tentar rejeitar essa informação e se achar um traidor, um mentiroso. Não. Você deve criar um vínculo emocional, porque a frequência do amor é a frequência que cria, com a possibilidade dessa realidade. Então, o simples fato, entre aspas, de você conseguir se imaginar vivendo a vida dos seus sonhos, por exemplo, ou trabalhando em um tal lugar, já deveria ser o suficiente para você sentir gratidão e muito amor por ter experimentado essa possibilidade de vida. Tem alguma ferramenta de dia a dia que eu posso fazer? Por exemplo, uma tela mental, né? Um exemplo, né? Chego lá e tem lá o Ricardo no Shape ali, né? Vou olhar todo dia, escovar os dentes, ficar olhando. Isso é uma ferramenta, mas tem alguma outra ferramenta para criar esse vínculo emocional? Olha, tem muitas ferramentas, mas a visualização é uma das mais poderosas. Inclusive, eu desenvolvi, né, um treinamento específico só para isso, onde eu falo bastante sobre esses processos de reconfiguração mental. E a visualização é uma dessas ferramentas. Porque quando você visualiza, você experimenta essa nova realidade. E quando você se vê lá, isso interfere no seu sentimento, é automático. Se isso não está influenciando no seu sentimento, você pode mudar a imagem mental, usando seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Por exemplo, talvez para o Ricardo só se imaginar no shape não gere um estado emocional muito grande. Mas se ele mudar essa imagem mental e colocar algumas outras associações, como por que essa realização faria sentido ou não, uma pessoa que ele ama, um reconhecimento de alguém, talvez uma medalha. Como ele se sentiria se ele já estivesse naquele shape que ele procura? Não, o ponto dela é o seguinte, por exemplo, vamos supor, eu tenho muita vontade de fazer uma meia maratona. Pô, se eu me imaginar lá com uma medalha na meia maratona de Chicago, né? Com certeza, quando eu chegar lá, eu vou estar com um shape melhor do que hoje. Então seria isso, né? Talvez visualizar, né? Sim. Quero ter muito dinheiro. Pô, mas e se eu me visualizar com uma casa legal, bacana, com 2 carros na garagem? Pô, eu vou estar rico, Então, né? aí talvez isso não mexa com a sua estrutura emocional. Esse caso da casa, por exemplo. Mas se você der uma casa para sua mãe, na sua imagem mental, talvez isso estimule um sentimento. Entendi. E é esse sentimento que a gente precisa. Talvez uma escola confortável para os seus filhos, sabe? Então, por isso que é importante você saber quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E usar eles ao seu favor para estimular emoção. Por isso que existe um processo de reprogramação. Existe um processo vibracional. Hoje em dia, com esse avanço maravilhoso da ciência, nós sabemos exatamente o que fazer para estimular alguns sentimentos em nós. Inclusive as músicas, elas fazem esse trabalho, né? Agora, é importante estar presente para que você sinta o que você está pensando. Geralmente as pessoas elas não sentem porque elas não prestam atenção no pensamento. Por exemplo, não adianta você ler uma oração se você não presta atenção nas palavras que você está repetindo. Concordo. Porque é a nossa consciência que cria, a nossa consciência que destrói também. Nós temos que trazer a consciência para o momento presente. Porque às vezes você vai fazer uma visualização, às vezes você vai se imaginar nessa maratona, mas você está com a mente em outro lugar. Tem alguma oração que você costuma fazer específica para entrar num algum estado diferente, vibracional, de frequência? Tem uma oração maravilhosa, só que eu não sei ela Você não de sabe de cor, cabeça. é muito longa. Mas as orações, elas são decretos, né? E profecias. Então, é muito importante que não deixa de ser uma reprogramação mental, né? O que nós falamos da autossugestão. Quando você sabe qual é a sua crença, você consegue saber quais são os estímulos opostos que você tem que inserir na sua mente de forma recorrente e repetitiva. E a visualização é uma delas. Inclusive, fizeram um teste de pessoas comuns, sedentárias, que começaram a se visualizar fazendo exercícios físicos, né? E depois de 15 dias, se eu não me engano, elas desenvolveram um aumento na massa muscular.
Caramba. Nós atraímos para nossa Só de vida... imaginar? Uhum, Caramba. sim. Claro que foi pouco, né? Uhum. Mas para mostrar que os nossos pensamentos, eles interferem na nossa biologia. Por exemplo, o que é que gera dor no nosso corpo? É a pele? É o cérebro. Por que quando colocam Um prego também. anestesia em nós não sentimos mais dor? O que é que desliga? A sinapse do cérebro. Exato. Quando você morre, a pessoa pode te cortar pela metade que você não vai sentir nada. Onde é que está a dor? Não está na pele, Tá na cabeça. está na mente. Caramba, que incrível. Eu nunca tinha parado pra pensar isso. Exato. A nossa pele não sente nada. Tudo está na mente. Então, quando você usa a sua mente para movimentar, por isso as curas elas existem, né? Por isso as pessoas se curam. A sua mente interfere na reprodução das suas células, na regeneração das suas células. É a mente. Então, quando você treina se visualizar de uma determinada forma, você vai criando caminhos para chegar até esse lugar. Agora, qual que seria o ponto-chave de visualização? Imaginar o seu futuro ideal? Também. Só que a identidade. Visualizar a sua versão de sucesso.